Muito bem, então, gurias, sejam todas bem-vindas para essa aula, onde nós vamos abordar 4 aspectos importantes que muitas vezes é totalmente desconsiderado na vida de vocês, e esses 4 aspectos, eles podem revolucionar o ciclo menstrual de vocês. Para quem já é minha aluna, me conhece, boa noite, sejam bem-vindas. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Camila e eu sou terapeuta integrativa, especializada no tratamento de mulheres, mulheres com endometriose, com adenomiose, com dificuldade para engravidar, com miomas. E eu decidi trazer essa aula aqui para nós depois de um atendimento realizado na sexta-feira. Quem me conhece sabe que eu moro no Rio Grande do Sul, né? Numa cidade que se chama Canoas. E essa cidade, ela está submersa, né? Agora está esvaziando, mas ficamos 15 dias, 70% da cidade embaixo d'água. E nesse período eu trabalhei muito nos abrigos, trabalhei como voluntária e eu já tinha certeza que nós não temos tempo para perder, que a nossa vida, ela é tempo. E depois dessa minha experiência, mais certeza eu tive. Então, eu decidi trazer uma mudança na minha abordagem, né? Então, eu sempre fazia assim bastante live lá no Instagram, mas eu trouxe a nossa aula aqui pro Zoom para que assista a aula, para quem participe da aula, quem realmente quer uma mudança, quem realmente quer aprender, quem também pensa que não tem mais tempo para perder. Porque eu acredito que o maior prejuízo de quem sofre com endometriose, com mioma, com dificuldade para engravidar, é o tempo. É o tempo que está terminando, é o tempo que está se esgotando. E esse fator tempo sempre me incomodou muito, porque eu perdi muito tempo na minha vida remoendo situações que eu não fazia ideia que tinham a ver com os meus sintomas. Então, a maioria das mulheres, quando está tratando endometriose, pensa apenas que é uma perda de tempo não conseguir engravidar, que é uma perda de tempo utilizar remédios, mas talvez nunca pense que o que ela pensa, o que ela sente, ela não precisa ser assim, e que isso também é uma tremenda falta de perda de tempo. E a gente não tem tempo para perder. A vida é um sopro. Eu estou acompanhando isso aqui diariamente, passa muito rápido e a gente precisa agir. Por isso que eu convidei vocês. Bom, e o que aconteceu na sexta? Sexta-feira, então, eu realizei um atendimento que foi fantástico. E, e foi simples o assunto abordado no atendimento. É claro que eu não vou considerar com vocês aqui todo o atendimento, né? Mas eu vou considerar com vocês uma parte do atendimento. E parte desse atendimento foi trazer clareza para a mulher que foi atendida de por que que o corpo estava precisando da cólica, por que que o corpo estava precisando da dor. E é esse olhar que eu quero que vocês foquem, que vocês tragam mais luz na vida de vocês. Por que que meu corpo está precisando se comportar assim? E aí, o atendimento, meninas, foi na sexta-feira. E parte do que eu considerei com elas, eu vou considerar com vocês aqui. E muitas de vocês viram a mensagem que eu recebi dela no domingo. Ela me disse então que ela pôde ir em 2 aniversários diferentes, coisa que ela não iria, ela teria ficado em casa, por causa da clareza, da mudança, da transformação que aconteceu a partir do que ela entendeu na sexta-feira. Então, uma mulher que fica em casa sem aproveitar a vida, uma mulher que fica em casa sem poder sair, uma mulher que fica em casa sem poder ir para a praia, sem poder ir no aniversário, sem sair com as amigas, com dor, limitada, é uma mulher que vê o tempo passar. E isso me incomoda demais. Isso mexe comigo. Ver o tempo passar sem solução. Por isso que eu convidei vocês, porque parte do que eu compartilhei com ela
Lá na sexta-feira, faz parte de uma abordagem terapêutica que funciona, que dá certo. Então, esse é o exemplo dela, mas eu poderia mostrar para vocês aqui centenas de exemplos e de depoimentos. Mas o nosso assunto aqui vai ser direto, certo? Então, papel e caneta na mão, gurias, eu trouxe o meu aqui, o meu caderno, para vocês tirarem proveito do conteúdo de hoje e já colocarem em prática no próximo ciclo de vocês. Ou quem sabe, se vocês já tiverem uma ideia do que está acontecendo com vocês, vocês já conseguem começar a colocar em prática amanhã mesmo. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Quando nós buscamos um tratamento para parte do aparelho reprodutivo, nós vamos ao ginecologista. Muitas vezes quem descobre o nosso diagnóstico nem é o ginecologista, é o endocrinologista, não, é o endocrinologista não, é o gastro ou é um médico do intestino. Mas nós buscamos um profissional especializado em uma parte do corpo. Sendo que muitas vezes, então, quando a gente busca alguém que vai olhar apenas para uma parte do corpo, a gente desconsidera quem é o chefe daquela parte do corpo. Se eu perguntar para vocês quem é que coordena o corpo de vocês, qual é o órgão que coordena o corpo de vocês, vocês vão me responder rapidamente que é o cérebro, é a cabeça. Porém, essa parte do corpo, ela é desconsiderada muitas vezes quando vocês estão buscando aí tratamentos para problemas ginecológicos ou no aparelho reprodutivo. É ou não é verdade? E aí, quando a gente fala de, eu vou, sim, vou aprender sobre o meu ciclo, eu vou criar familiaridade com o meu ciclo, eu vou entender o que que o meu corpo está precisando em cada fase do meu ciclo menstrual. Aí as pessoas logo pensam assim, as mulheres, né? Qual é a alimentação adequada para cada parte do ciclo para modular os meus hormônios? Como é que é o ciclo das sementes? Qual é o óleo essencial que eu vou usar? Que floral será que eu posso usar em cada etapa? Qual é o chá? É ou não é verdade? Aí, de novo, a gente olha apenas para a parte física. Então, o material sobre isso, quem é minha aluna tem, né? Tem um e-book lá no Ventre Livre e no Viva Seus Ciclos também. Para vocês que já são alunas, vocês encontram lá. Depois eu até vou compartilhar em todos os grupos um trechinho desse material. É esse aqui, ó. Respeite o seu ciclo natural. Para quem já é aluna, pode encontrar lá. Respeite o seu ciclo natural. Na aula de hoje, nós vamos abordar um pouquinho desse conteúdo, mas se você quer saber chá, alimentação, óleo essencial, parará, tá lá o material para você. Mas hoje nós vamos olhar para a parte que a maioria desconsidera, para que seja contribuição para vocês. Está bem? Então, para começar, nós vamos olhar para a causa raiz da dor. O nosso corpo, ele tem programas biológicos que coordenam o funcionamento dos nossos órgãos. Então, por exemplo, o nosso intestino, ele tem uma função biológica. Qual é a função biológica do nosso intestino? É absorver nutrientes, é jogar o que não presta para fora, né, fazer, providenciar a limpeza do nosso corpo. Ali a gente tem uma função biológica. O intestino tem uma função. Agora, você já parou para pensar que a sua dor tem uma função? Tem uma função biológica? Se a gente estiver cozinhando, se eu estiver lá no fogão cozinhando e eu colocar minha mão no fogo, a mão vai doer. Qual foi a função biológica da dor ao aproximar a mão no fogo? Foi me alertar. Aí é perigoso, Camila. Ui, tira a mão. Isso é função biológica. Agora, será que a dor menstrual, ela também tem uma função biológica? Sim, ela tem. Depois eu vou compartilhar com vocês o material, esse aqui também, mas quem quiser printar, quem quiser escrever, pode escrever. Então, quando a gente fala de raiz emocional,
nós estamos falando disso aqui, ó. O que é que o corpo está me avisando? Qual é a função biológica da dor? Então, esses aqui são os conflitos. Observe aí. Esses são os conflitos relacionados com a origem emocional da cólica menstrual. Se você hoje tem dificuldade para engravidar, se você hoje tem endometriose, adenomiose e já está aí nessa peregrinação, vamos dizer assim, porque a gente vive uma peregrinação, né, há anos, saiba que se você tivesse olhado para esses aspectos aqui quando você teve as suas primeiras cólicas, a história seria diferente. A história seria diferente. E a gente faz isso com outros sintomas. Mas quando o assunto é aparelho reprodutivo, a gente não faz isso. Vou citar um exemplo para vocês, já volto aqui. A pessoa começou com uma azia, ela começou com refluxo, ela começou com mal-estar digestivo. E aí, lá adiante, ela descobre que ela tem uma úlcera nervosa. Quem já com problema no estômago já não ouviu do médico que isso tem relação com o estresse da pessoa? Quem já não ouviu que tem relação com raiva, com contrariedade? Mas quando começou essa raiva, essa contrariedade, esse estresse? Esse estresse começou lá no refluxo. E se eu soubesse do meu conflito emocional lá no refluxo, sem precisar passar pela úlcera, sem correr um risco de uma hemorragia, isso não seria fantástico? Pois bem, você não teve essa oportunidade de descobrir isso quando tinha lá a primeira dor, mas você tem a oportunidade de descobrir, de entender isso agora. Isso é fantástico. E isso é muito maravilhoso. Muitas mulheres não sabem disso. Então, quando a gente fala, gurias, de conflito, nós estamos falando de conflitos emocionais, certo? De assuntos lá no nosso emocional que não estão bem resolvidos. Esses assuntos emocionais que não estão bem resolvidos, eles servem de alerta para o nosso sistema nervoso autônomo. Acende um sinal de alerta. Nós temos uma parte do nosso corpo que é instintivo e que nos mantém protegidos. Se existe uma situação perigosa, ele vai me alertar. Gurias, vocês não acham que o nosso corpo seria extremamente disfuncional se ele só nos alertasse de aspectos perigosos físicos? Isso seria disfuncional. Só que a gente não aprende a entender quando o corpo avisa que aqui, aquela situação ali é perigosa para mim emocionalmente também. E o corpo se comunica através dos sintomas. Então, quando a gente fala de conflitos, então nós estamos falando de feridas emocionais relacionadas a medo, culpa, medo e culpa com relação a todo o processo de gestar. Pode estar relacionado a ser mulher, ser mãe, ser filha, uma rejeição da feminilidade, culpa pela sexualidade. Quanto vocês escutam assim, tá muito na energia masculina. O que que é isso? São os hormônios que estão sendo manipulados pelo nosso corpo para nos proteger. Por quê? Porque eu preciso dessa energia masculina, porque eu tô em situação de risco, de perigo. Por quê? Porque lá na infância passei fome, passei escassez, passei trabalho, e agora eu tenho que me matar de trabalhar, porque eu não posso passar por isso de novo. Então eu tenho que ser forte, eu tenho que ser uma mulher ativa. E aí o meu corpo, ele faz essa manipulação dos hormônios. Por quê? Porque o corpo sente medo. E aí, gurias, assim, não é muito difícil se eu perguntar para vocês assim: vocês lembram
de situações da vida de vocês, ou da história da mãe de vocês, ou da avó de vocês, onde houve perigo para reproduzir, onde houve perigo para ser mãe, onde foi de repente desvantagem ser mulher, sofreu por ser mulher. Se a gente vai conversar com as mulheres, a maioria vai responder que sim. Então, nós já vivemos num sistema onde a mulher tem que ser forte, porque é perigoso ser mulher. Quem de nós anda na rua tranquilamente à noite? Quem de nós, num ambiente, num elevador, com dois ou três homens, a gente já não fica, opa, vamos estar atentas, alertas? Quem de nós já de repente já não viu a mãe, a tia, a avó ser humilhada, ser desmerecida porque era mulher? Então, os nossos problemas relacionados ao feminino são problemas culturais também, certo? Culturais. Então, a gente já vive nesse sistema. Mas se você tem cólica, se você desenvolveu endometriose, se você tem dificuldade para engravidar, por alguns motivos, isso foi mais forte para você. Então, é preciso levar em consideração esses aspectos aqui no seu tratamento, tá bom? Então, quem já é aluna já está fazendo isso, quem está no programa terapêutico individual já está fazendo isso, você tem isso à sua disposição, mas talvez você não tivesse se dado por conta de que isso aqui era um mecanismo de proteção. E o nosso corpo, ele tem dor, ele tem tensão muscular, os nossos músculos, eles guardam as informações traumáticas que nós vivemos, certo? Então, a partir de agora, gurias, eu vou ensinar aqui alguns aspectos práticos do ciclo de vocês, para que vocês consigam colocar em prática já. Não dá para a gente fazer um tratamento de origem emocional numa aula, né? Mas vocês podem aprender aspectos práticos para vocês se conhecerem melhor durante esse ciclo, durante o próximo ciclo e já fazerem movimentos diferentes. Porque a vida, ela pede movimentos. A crise, ela impulsiona a gente para fazer uma coisa diferente. E a tua doença, a tua dor é uma crise. E o corpo está pedindo um movimento diferente. Fazer a mesma coisa que você já faz há anos não vai resolver, certo? Então, papel e lápis na mão, convidei vocês para trazerem um papel hoje e um lápis para vocês olharem para esses quatro aspectos. Então, vocês vão fazer o seguinte círculo aí no papel de vocês, bem grande, tá, gurias? Vocês vão fazer um círculo e vocês vão dividir esse círculo em quatro partes. Eu fiz o meu aqui também, mas vocês vão fazer grande, tá? Vocês vão dividir esse círculo em quatro partes. E agora, juntas aqui, eu até vou tirar o meu casaco para me dar mais mobilidade aqui de digitar. Juntas, então, nós vamos preencher esse círculo, ok? Então, a primeira parte do nosso círculo se refere aos primeiros dias do teu ciclo. Nós vamos considerar aqui um ciclo de 28 dias e nós vamos considerar aqui aspectos emocionais, necessidades emocionais que você tem durante o seu ciclo e que quando a gente desconsidera essas necessidades, nós chegamos lá no período pré-menstrual e no período menstrual enlouquecidas. Ninguém nos aguenta, nem a gente se aguenta, né? Pense aí nos seus sintomas do período pré-menstrual. Pense como você se sente no seu período menstrual. Não é para ser assim. Dor não é normal. A mesma parte que movimenta no teu corpo
É a parte que movimenta quando você tem orgasmo na relação sexual ou quando você vai conceber um bebê. Hoje já existem técnicas, né, desenvolvidas para que esse momento de receber um bebê seja um momento de luz, de paz, de conexão. Não é para ser esse terror que a gente vê, que a gente foi acostumada a achar que é normal. Assim como o teu ciclo, a tua ciclicidade, os teus altos e baixos, eles te tornam um ser especial. As habilidades que você tem são habilidades especiais. A mulher é diferente. E esses dias eu li uma frase muito interessante que dizia assim: eu acho que usava até o termo assim: burrice é nascer diferente e querer ser igual a todo mundo. Então você, mulher, você é diferente e é burrice querer funcionar que nem um homem, porque não vai funcionar, tá bom? Então vamos lá para a primeira etapa. Então, eu considerei 7 dias para cada etapa. Nem todo mundo vai menstruar 7 dias. E o nosso período, então, o nosso ciclo do mês ali, ele inicia no primeiro dia da menstruação. É o teu primeiro dia do ciclo, o teu período menstrual. Ah, Camila, mas eu uso hormônio. Ai, Camila, mas eu não tenho mais o útero. Eu uso DIU. Eu já estou sem menstruar. Não interessa. Se você usa hormônio, se você usa o DIU, você vai manifestar isso aqui de uma forma mais suave. Por quê? Porque você está encaixotada. É como se você não tivesse liberdade para manifestar quem você é. Quem usa hormônio, e eu já usei, então nós estamos ali empacotadas num modelo para todo mundo ser igual. Porque é isso que o comprimido faz com nós. Quem usa o comprimido A está empacotado naquele modelo, quem usa o comprimido B está empacotado naquele modelo e está sujeito a tudo aquilo que está escrito na bula. Ah, eu não tenho mais útero. Você não tem a parte física do útero, mas aqui no seu cérebro ele ainda existe. Prova disso é, por exemplo, quando alguém perde uma perna e continua sentindo dor na perna, sente coceira na perna, aqui ainda existe. Então, nós temos a parte que representada daquele órgão no nosso cérebro, e nós também temos a parte energética daquele órgão. Se você já está na menopausa, né, não menstrua mais, você ainda é cíclica, você ainda é uma mulher de fases, de uma forma mais leve, mas ainda é, certo? Então, anote aí. No período menstrual, então, eu quero que vocês coloquem a palavra-chave para o período menstrual. Me digam aí no chat, gurias, se vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando. Estão vendo? Eu estou vendo os rostinhos de vocês. Ah, é muito bom dar aula com rostinho, viu? Obrigada. Muito bem. Então, a palavra-chave para o período menstrual é organização. Organização. Por que que é organização, Camila? O que que o corpo de vocês está fazendo no período menstrual? Não está colocando aquilo que não serve mais para fora? A sujeira para fora? Tá mandando embora. Como é que a gente faz quando a gente quer arrumar a nossa casa, quando a gente quer limpar a nossa casa? A gente faz uma bagunça, a gente tira tudo para fora e a gente não quer visita para nos acompanhar, a não ser que seja uma amiga bem legal para tomar um chimarrão, para dar risada, para conversar. Mas o que que a gente quer? A gente quer ficar dentro da nossa casa, arrumando a nossa casa. E aí a gente começa a tirar lixo. A gente não quer que ninguém veja o nosso lixo, né? A gente tira o lixo, a gente diz assim: isso aqui eu vou querer para a próxima estação, isso aqui eu vou guardar, isso aqui não está servindo mais, vou doar.
Bah, isso aqui não é meu, vou devolver. Organização, limpeza. Então, o seu período menstrual é para isso, é para organizar as ideias. Não é tempo para a casa estar cheia de gente. Não é tempo para trocar o treino na academia. Não é tempo para o agito, para confusão. É um momento de introspecção. Introspecção. Então, fazem parte dessa etapa introspecção, reflexão, colocar as ideias no lugar. Ai, Camila, eu fico tão desesperada de dor que eu não consigo pensar. Aham. Por quê? Porque lá nos outros períodos, isso foi. Nos outros períodos, cada função foi desconsiderada. Gurias, até mesmo quem tem endometriose se beneficia disso aqui, desse conteúdo. Até mesmo você que tem endometriose. Você pode ter alívio dos teus sintomas levando isso aqui em consideração, certo? Então, o primeiro período, que é é o período menstrual, você tem a palavra-chave organização, introspecção, reflexão, colocar as ideias no lugar, certo? Percebam que a gente não está falando aqui de coisas físicas, a gente tá falando aqui de cabeça, de pensamento, de emoção. Agora, que coisas que eu tenho que colocar no lugar? O que que eu tenho que organizar? Como é que eu sei o que que eu tenho que organizar? Que coisas que eu não quero levar adiante para o próximo ciclo? Que coisas que eu quero colocar no lixo? Que assuntos que eu quero devolver não é meu e eu tô carregando e eu tô resolvendo e eu tô decidindo e não é meu? Quando é que eu sei desses assuntos? É um período antes, gurias. É um período antes. Então, deixa eu colocar aqui. E o nosso sentido aqui vai ser anti-horário, né? Aham. Então, é o nosso período pré-menstrual. Você é programada biologicamente para, no período pré-menstrual, não ter filtro. Nós não temos filtro no período pré-menstrual. A tolerância é zero. Nós estamos sensíveis. Nós estamos, aí a palavra-chave, intuitivas. Essa é a nossa palavra-chave para o período pré-menstrual. Intuitiva. Então, no período pré-menstrual, aquilo que te irrita, aquilo que te incomoda, aquilo que não tá bom para ti, é o que realmente não está bom. É o que realmente não é legal. É o que realmente o teu corpo não está tolerando. Aqui você não tem filtro, você não tem máscara, você não tem nenhum hormônio para te dar suporte. Então, mulher com tensão pré-menstrual não é louca. Mulher com tensão pré-menstrual é uma mulher tensa, porque ela não sabe dar ouvidos à sua intuição e ela também não aprendeu a se fazer respeitar. Ela ouviu desde pequena que esse período é um período de loucura. Ah, tá de TPM. Ah, fulaninha tá de TPM. Ela se acostumou a se ridicularizar nesse período. E esse período é um período de clareza. Então, nesse momento que você está mais intuitiva, isso quer dizer que você vai se irritar mais. Isso quer dizer que você vai se desgostar mais, que a tolerância vai baixar. É um período de
e iniciar essa introspecção. Então, a gente não vai olhar assim para uma introspecção no período pré-menstrual, mas a gente vai olhar para uma outra palavra, tá? Silêncio. Aqui não é hora de bater boca, não é hora de chamar o marido para conversar, não é hora de resolver assuntos no trabalho, não é hora de tentar convencer a mãe a fazer exame e o pai a cuidar melhor da mãe. Não é hora. Aqui é hora do silêncio, para você poder ouvir a sua voz interior. Então, aqui a gente tem silêncio. Se a gente se permitir, a gente tem clareza. Aqui a máscara cai. É nesse período. A tua máscara cai. E o que o outro está fazendo também fica mais claro, fica mais evidente. Então, de novo, esse período aqui não é um período para a gente estar borboleteando, vamos dizer assim, né? É um período para a gente já estar mais quieta, estar se respeitando. Daqui a pouco vai ter uma situação lá no nosso trabalho. Sabe aquelas situações assim que tem reunião? Ai, vamos agendar uma reunião. E tu tem a oportunidade de opinar na data da reunião. Às vezes a gente não tem essa oportunidade. Mas muitas de nós somos donas do nosso negócio, como eu, por exemplo, sou dona do meu negócio. Eu posso decidir quando que eu vou fazer as coisas. Muitas de vocês também podem. Ou vocês têm alguma autoridade no trabalho que vocês podem decidir. E já pensou agora, no próximo mês, vocês poderem decidir que não é nesse período que vocês vão fazer reunião? Vocês vão fazer reunião em outro período, certo? Então, o período pré-menstrual é um momento mais intuitivo de prestar atenção. Pergunte-se, então, preste atenção, o que eu não gosto? É o que eu não gosto mesmo? É o que eu não quero mesmo? Respeite isso, tá? Então, nós tivemos o período pré-menstrual, nós tivemos o período menstrual. Percebam que isso aqui, o círculo inteiro, é o mês dividido em 4 partes, né? Aí eu tive essa clareza aqui do período pré-menstrual, que eu não gosto. Eu caio no meu período menstrual, que é o período de organização. Então, aqui eu vou começar a organizar minhas ideias. Custa ter um caderno para anotar o que me aconteceu no período pré-menstrual para eu organizar no menstrual? Não custa. Isso é evolução. A gente faz isso no nosso trabalho, mas a gente não faz para nós. Então, tenha clareza do que você não quer mais. E muitas das coisas, vamos olhar aqui, gurias, para a raiz emocional? Vamos olhar um pouquinho para a raiz emocional aqui? Sujeira com relação à sexualidade, conflitos de sujeira. Muitas vezes esse conflito nem é nosso. A gente passa o mês todo sem se soltar na hora do sexo ou sem se permitir gostar de alguém, tapando o corpo que talvez você gostaria de mostrar, mas fica se retraindo. Você talvez até saiba o que te dá prazer, mas você não fala, você não se expressa, porque vai ser taxada de vagabunda e tal. Mas isso talvez nem seja seu. Isso é um conceito de quem veio antes. Isso é um exemplo de coisas que a gente pode devolver. Não, bah, isso não é meu. Esse pacotinho aqui, ó, da mãe. Toma, mãe, isso é teu. Existem ferramentas para fazer isso, né? O primeiro passo de toda ferramenta é trazer para a consciência. Vocês já estão fazendo aqui. Ou então, medo de gestar. Medo porque não vai ter dinheiro. Medo porque alguém pode fazer um mal pro meu bebê.
Medo porque eu vou ficar sozinha. São muitos os medos da mulher com endometriose, as que têm medo de gestar. E muitas querem muito engravidar, mas têm um medo estranho que elas não conseguem explicar. Será que você é a mesma? É a mesma mulher, é a mesma Thaís, é a mesma Mônica, é a mesma Jai, que começou a ter a dor há um tempo atrás? Você não é mais a mesma. Você tem outras habilidades, outras capacidades, outras características. E aí, talvez você hoje não tenha mais nem por que ter medo, mas o medo existe. O medo fica aí na tua mochila, atrapalhando. Talvez hoje você já tenha segurança financeira e não precisa mais ter medo de passar fome, de passar necessidade. Talvez você hoje tenha condições de escolher onde vai viver, onde vai morar, diferente de uma outra situação que talvez você perdeu o seu espaço, o seu território, teve que se mudar, sofreu. Então, essas são algumas das coisas, né, que muitas de nós precisa devolver. Olha, isso não me serve mais, isso eu não quero mais. Então, se você é aluna, tem um módulo, né, de terapia guiada, tem o módulo 7 ali, tem ferramenta para você baixar para fazer, tem o grupo para perguntar, né? Se você é do Viva Seus Ciclos, também tem ferramenta. E quem está tendo o acompanhamento individual, tem a ferramenta comigo, né? Daí é comigo. Muito bem, então temos o pré-menstrual, nós temos o período menstrual. E vamos para o próximo, então, depois do menstrual, que a gente vai dos 7 aos 14. Então, se eu já tive o tempo para me organizar, aqui a gente vai para o pré-ovulatório. Então, a palavra-chave aqui, gurias, para esse período é início. O ovário, ele é a fonte da nossa potência criativa. Quem tem dificuldade no ovário, tem dificuldade com essa potência aqui, dos inícios, do começo, do pontapé inicial, do start, em algum aspecto da vida. Talvez porque sofreu perdas. Então, aqui a gente está falando de período pré-ovulatório, a gente está falando de função de ovário. Ele está se preparando. Então, aqui a gente tem a energia dos inícios, dos começos. Então, aqui é um período muito legal para você iniciar um novo treino, um novo projeto, para você começar a startar as ideias que vieram no período da organização, no período menstrual. Aqui você já tem hormônios que te dão mais energia, mais disposição. E aqui, então, é um período que talvez você pode começar a planejar um momento para resolver um problema. Lá no teu trabalho, por exemplo, talvez aqui seja o momento de começar a colocar o plano de ação em prática, começar a rodar um plano de ação, começar a reunir pessoas para te ajudar. Aqui é um momento para você começar a definir qual é o dia que vai sentar com o marido para resolver alguma dificuldade. Aqui, então, você tem a energia dos inícios, dos começos. Aqui é o momento de iniciar algo novo. Então, aqui já é a hora da rua, então, né? Sai daquela situação de introspecção e vai para fora. Ai, Camila, mas é bem no período ovulatório que eu tenho dor. Ah, eu morro de dor no período ovulatório. Então, tem que olhar para esses aspectos que a gente começou aqui, ó, do pré-ovulatório e do ovulatório. Então, anotem aí, lembrem, né? Ovário, potência criativa, força, capacidade, potência, tá? Depois do meu período pré-ovulatório, o que que eu tenho? Aí eu vou ter
o período ovulatório. No período ovulatório, o que que a gente tem aqui de palavra-chave? E atenção, você que está com dificuldade de engravidar. Aqui nós vamos falar do teu assunto. A palavra-chave é gestar. Perceba que aqui é quase o final do ciclo. Quanta coisa a gente levou em consideração até o gestar? O gestar é como se fosse colher o fruto, é o resultado. Então, aqui é gestar o quê? É gestar um projeto, é gestar um bebê, uma família. Aqui você colhe os frutos do seu trabalho. Olha que fantástico! Quantas capacidades você tem em cada etapa do mês. Aqui, nessa parte aqui do período ovulatório, você tem aqui conquista, você tem sedução, você tem alegria, disposição. Eu até vou colocar grande aqui do lado. Aí, lá no teu período pré-menstrual, começa a bater boca em casa e tem que escutar que tá louca, tá de TPM. Por quê? Porque tá fazendo na hora errada. Porque é neste momento que você tem capacidade de conquista e de sedução. Não é, a sedução, gurias, não é só usada a nível sexual. A sedução é usada para vender, a sedução ela é usada para convencer. E quando você tem uma ideia, você precisa vender essa ideia para alguém. Se você tem a ideia que você quer trocar a parede do quarto de cor, você tem que vender essa ideia. Que você quer vender a sua casa, quer comprar outra, você tem que vender essa ideia. Que você não quer mais trabalhar fora, tanto que você quer trabalhar menos, você tem que vender essa ideia. Então você tem que aprender a seduzir, você tem que ter, e na verdade isso já é teu. Tu nasceu com essa capacidade. E não tá usando essa capacidade porque tenta fazer lá na hora errada, no período pré-menstrual. Faz sentido para vocês, gurias? Então, isso aqui que a gente está vendo é um aspecto emocional do teu ciclo inteiro que vai afetar o teu comportamento, vai alterar o teu movimento na vida. Quando você pega lá no seu período menstrual e você decide que você vai começar a eliminar questões da sua vida que estão atrapalhando, você vai decidir olhar para aspectos importantes. Ah, eu vou tratar a raiz emocional dos meus problemas. Eu vou olhar para as minhas emoções aqui de um jeito diferente. O que que você vai começar a fazer? Você vai começar a tirar o seu corpo do sistema de alerta. E lembra por que que o corpo dói? Ele dói para te avisar que tem algum problema. Então, sincronizar a sua vida, o seu comportamento, os seus pensamentos com o seu ciclo menstrual vai proporcionar saúde física, alívio, leveza, leveza. Não só para o seu corpo, não só para sua mente, para o seu coração, mas também para os teus relacionamentos. Na sexta-feira, nós abordamos aqui de forma bem específica
O que é que estava acontecendo naquele ciclo ali? Eu abordei junto com a minha paciente, né? O que é que estava acontecendo naquele ciclo ali? E nós olhamos etapa por etapa, aplicamos uma ferramenta que dá para ser aplicada individualmente, né? Quando a gente faz o tratamento individual. E aí a resposta foi aquela que vocês viram ali. No sábado ela já foi no aniversário e já não teve mais a dor. Por quê? Porque ela começou a dar ouvido, ela começou a validar a sua parte instintiva, a sua parte da sobrevivência. Esse outro caso aqui é muito interessante, gurias. Eu vou colocar aqui o que ela diz no depoimento e vou contar a história dela para vocês terem uma ideia. Pra te falar a verdade, eu acredito que eu não tenho nada. Nem dor de cabeça eu tenho mais. Não sinto mais. Eu sentia de tudo. De estufamento, de prisão de ventre, né? Eu sofria muito com os gases, as cólicas fortíssimas, que eu tinha que tomar tramadol. Aqueles coquetéis Meu filho me levava direto, chamava o SAMU direto. Os dias que eu ficava menstruada, eu não conseguia comer. Nada, só existia água e medicamento. Mais nada. Então, o coágulo, eu tinha esses absorvente noturno, não, eu tive que usar, cheguei a usar fralda, Camila, de tanto que descia. Eu não tive mais candidíase, eu tinha candidíase recorrente, sempre vinha ou antes ou depois da menstruação. Então, assim, eu me matava de usar creme vaginal. Hoje, nem lembro mais o que é isso. Não tenho sintomas mais de nada. Uhum. A Regina, gurias, ela sofreu com essas dores por cerca de 18 anos. E ela não teve um atendimento individual. Ela aproveitou um momento assim como vocês estão, e ela contou a dificuldade dela, o problema dela. Era uma mentoria do Ventre Livre, né? Ela é aluna do Ventre Livre. E aí a gente fez uma ferramenta ali ao vivo, ela se permitiu isso, né? E aí, com o tempo, além de todos esses problemas que ela falou, ela também tinha uma dificuldade que ela tinha quebrado as duas pernas num acidente de trânsito e o fêmur dela não solidificava. E ela já tinha uma cirurgia agendada, uma cirurgia marcada. E aconteceu que após o tratamento da raiz emocional dos problemas dela, e aconteceu, então, depois do tratamento da origem emocional, que ela não precisou mais fazer cirurgia porque o osso dela consolidou, que ela não teve mais esses problemas que ela está contando aí, porque ela entendeu o corpo, ela entendeu quais eram as necessidades do corpo dela. Então, ela sofria há muito tempo já numa situação num relacionamento de dependência emocional. Ela viu que aquilo era já uma repetição da família dela, que ela podia fazer diferente. E depois dessa entrevista, depois da entrevista, né, ela me mandou uma mensagem contando que a filha dela tinha ganhado um bebê. E ela disse assim: hoje, quando eu vejo a minha neta, eu vejo que a minha neta vai ter uma vida totalmente diferente da minha. Ela tem uma outra oportunidade. Então, quando a gente cura as nossas feridas, a gente traz saúde física, emocional para nós, a gente traz equilíbrio para os nossos relacionamentos, mas a gente também libera as próximas gerações de pesos que elas não precisam carregar. Nós liberamos os próximos, sejam eles sobrinhos, sejam eles nossos alunos, sejam eles nossos filhos. Então, é muito poderoso quando a gente consegue se conectar com as nossas emoções e entender o que é que o nosso corpo precisa. Por isso, gurias, que eu escolhi esse tema para que vocês tivessem uma ferramenta prática para vocês já colocarem em ação, então, no próximo ciclo de vocês. E ainda sobrou um tempinho aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer. Olha, a Riclésia já fez uma pergunta, vou responder para ela. Como saber em qual fase do ciclo eu estou se eu não tenho mais útero? Então, você vai anotar o que é que você está sentindo.
Se você é que nem a Riclésia é aluna do Ventre Livre, não sei quando a Riclésia fez a inscrição, se o workbook é o modelo novo ou antigo. Deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar para vocês, gurias, o workbook, para vocês encontrarem aí no. Se não tem ele impresso, tem ele digital, lá na plataforma. Lá no final do workbook tem as 25 práticas, né? Aí depois, lá no final do workbook, tem todo o conteúdo para se conectar com o ciclo. Meu ciclo foi. Então, aqui você pode colocar as informações relacionadas àquele período ali. Você pode separar isso por semana, você pode separar isso por mês. Se você começar a colocar como é que você se sente, o que é que está acontecendo naquele período do ciclo, quais são as emoções, como é que está a sua disposição, você vai identificar aí qual que é a sua ciclicidade, mesmo já não tendo o útero. Tem uma outra pergunta aqui. Também podemos usar as fases da lua para avaliar esses sintomas, no caso de quem não menstrua? Sim. Também, se você é aluna do Ventre Livre ou do Viva Seus Ciclos, né? Deixa eu jogar aqui para cima. Ó, para cada etapa, a gente tem aqui, ó. Aqui a gente tem o correspondente com a estação do ano, né? Com a estação do ano. E lá na aula, eu falo da lua para vocês. Até quem está no Viva Seus Ciclos, no início, no vídeo de abertura, o vídeo aparece, né? Aparece a lua, aparece as estações do ano passando. Então, sim, para cada etapa a gente tem a lua. A Karina diz: Camila, eu fiz uma sessão com outra terapeuta, eu não te conhecia, sobre deixar com minhas ancestrais os medos e dificuldades. Fiz porque eu tenho mioma, mas eu não tinha cólica. Depois da sessão vieram as cólicas. Ou seja, fiz para resolver o mioma diagnosticado em um exame de rotina e aí a cólica despertou. Seria disso ou seria de outra coisa que calhou com aquela fase? Então pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Pode ser que ali no momento da tua sessão, tu tenha despertado para algo que você não tinha consciência. Vou citar um exemplo, né? Então, certa vez eu atendi uma mulher que ela desenvolveu sintomas depois que ela participou de uma constelação. E lá na constelação, ela, não sei como é que foi esse momento da constelação dela, mas ela descobriu que ela tinha passado por uma situação de violência sexual. Ela não tinha consciência disso. Aí, a constelação, nem sempre a gente consegue constelar todos os assuntos numa mesma sessão, né? Então, a constelação eu acho, gosto muito, assim, para a gente se situar, né? Dentro do Ventre Livre, vocês têm ferramentas sistêmicas lá no bônus Sexualidade Sistêmica, né? Mas essa é a importância de você ter a supervisão de um profissional que é especializado no assunto. Porque aqui, se fosse comigo, por exemplo, nós já iríamos identificar essa necessidade e nós já iríamos tratar isso, talvez, numa próxima sessão. Por quê? Por que que eu acabei me especializando nesse assunto? Porque eu atendo muitas mulheres com endometriose. Só no programa Ventre Livre são mais de 400 mulheres já. Imagina conhecer tantas histórias, tantas situações. Então, pode ter sido despertado esse medo aqui nessa sessão terapêutica, ou pode ter sido algo que estava acontecendo naquele período ali. A história vai contar. iPhone, sou nova por aqui. Como posso descobrir qual pode ser a raiz das dores e da endometriose? Então, é um processo, né? Na verdade, é um processo. Você pode passar por esse processo de diversas formas, né? Você pode ter um acompanhamento individual comigo, você pode ser aluna do Ventre Livre,
E se você desejar, você pode me chamar e eu posso te mostrar como é que é o ventre livre por dentro, posso te explicar como é que funciona o acompanhamento, mas é um processo. Que elementos tem nesse processo? Elementos como, por exemplo, saber quem é você. Como assim? Você precisa saber se o seu cérebro ele é regido pela energia masculina ou pela energia feminina. Isso vai determinar que tipos de medos você sente. E isso também determina que tipo de patologias nós desenvolvemos. Você precisa também aprender a identificar quando foi que tudo isso começou. E aí você vai aprender perguntas específicas para identificar isso. É um processo, como eu falei, não tem como fazer o tratamento da origem emocional em uma aula, mas sim como a gente dá o pontapé inicial nessa consciência, certo? Então eu estou à disposição, pode me chamar ali no WhatsApp, né? Naquele WhatsApp que você recebeu o link para estar na aula de hoje, que eu posso te explicar como é que funciona o programa Ventre Livre ou o programa de atendimento individual, tá bom? Muitas das meninas que estão aqui são minhas alunas do Ventre Livre e algumas delas já não têm mais problema com endometriose e algumas delas me procuraram para tratar outros problemas de saúde, né? Então, fica à vontade para me chamar. Estou à disposição. Mais alguma pergunta, gurias? Gurias, eu quero lembrar uma coisa, quero mostrar uma coisa para vocês. As meninas que estão nos grupos, as meninas que ainda não são alunas, né? Vocês têm à disposição uma ferramenta de comunicação comigo, tá? Todas vocês que estão nos grupos têm ferramenta de comunicação comigo. Vocês vão olhar lá na descrição do grupo e vocês vão ver que lá na descrição do grupo do WhatsApp de vocês tem formulário. Então, por exemplo, esse formulário aqui diz: Vamos nos conhecer? Esse formulário que você acessa lá no grupo do WhatsApp que você está, se você não é aluna, né? O seu grupo do WhatsApp diz assim, ó, Camila Cardoso, um númerozinho, terapeuta de mulheres. Esse é o teu grupo. Então, são diversos grupos, né? Então, você pode preencher lá e colocar o seu diagnóstico e colocar uma pergunta. Quando é que eu respondo essa pergunta? Eu posso responder no seu WhatsApp. Eu posso fazer uma live para responder a sua pergunta. Eu posso fazer uma aula privada para responder a tua pergunta. Eu posso fazer um post para responder a tua pergunta. Então, me interessa muito saber quais são as perguntas de vocês, certo? Lá no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo do WhatsApp, também tem um link se você quiser dar o próximo passo, certo? Olha, as gurias colocando aqui a Flávia, ó, sou aluna e sem dores, já há um ano. A Maria Fernanda, verdade, super recomendo o atendimento individual, endometriose zerada. Então, já pensou ter essa perspectiva, né? Gurias, hoje eu não tenho mais endometriose. Eu não tenho mais cólica menstrual, eu gosto de menstruar. Eu não perco mais esse tempo, certo? Você também pode ter essa perspectiva. Estou muito feliz de ter compartilhado esse conteúdo, porque ele é muito precioso, ele pode fazer a diferença já no teu próximo ciclo. Me acompanhe, né, para aprender mais, para assistir as próximas aulas, né? Me chama para a gente conversar. E eu agradeço muito a companhia de todas vocês nessa tarde, nessa noite gelada aqui no Rio Grande do Sul. Estamos aqui com 18 graus, tivemos sol hoje, mas de noite fica frio. Um beijo para todas vocês, um abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Fiquem lá no grupo que vocês vão receber os links, tá bom, gurias? Beijo!